Olá, pessoal! A aula de hoje nós vamos falar das reações orgânicas e o foco da nossa aula serão as reações de adição. Então, como nós já vimos na aula anterior, nós falamos da reação de substituição, onde são aquelas que acontecem em alcanos ou anéis aromáticos, e aí nós trocamos, substituímos o hidrogênio por alguma partícula. E aí nós temos a sulfonação, que adiciona ácido sulfúrico, a nitração, que é a adição do ácido nítrico, ou a halogenação, que é a reação com os compostos halogenados na forma de gás. Agora nós vamos falar especificamente das reações de adição. Como o próprio nome diz, nós vamos acrescentar algo na molécula. Então, nós não vamos retirar nenhuma partícula dela como na substituição. Esse tipo de reação vai acontecer em compostos insaturados, ou seja, em alcenos ou em alcinos. E aí nós vamos ter uma ruptura dessas ligações duplas ou ligações triplas, e em cada átomo presente na insaturação vai entrar uma partícula de composto inorgânico. Existem 4 tipos de reação de adição. Nós temos a halogenação, a hidrogenação, a adição de halogênio hidreto e a hidratação. O que muda em relação ao nome é o que vai ser acrescentado. Então, o principal objetivo que nós não podemos esquecer é que nós vamos romper as insaturações. Isso significa que ligação tripla vira ligação dupla e depois ligação dupla vira ligação simples. A primeira que a gente vai ver é a reação de halogenação. Então, nesse tipo de adição, quando for alceno, a dupla ligação vai ser rompida e um átomo de halogênio vai entrar em cada carbono da insaturação. E nós vamos formar um dialeto de alquila, ou seja, nós teremos a presença de 2 átomos de halogênio na nossa molécula orgânica. Aqui, como exemplo, nós temos o propeno. Então, observem que a dupla ligação ficou em evidência, porque é aqui que nós vamos atuar. A dupla ligação vai ser quebrada e um cloro vai entrar no carbono e o outro cloro vai entrar no outro carbono. E aí nós vamos formar o 1,2 dicloropropano. E aquele composto que era insaturado passa a ser saturado. A hidrogenação é quando nós vamos fazer o acréscimo de hidrogênio na forma gasosa. Então, nós vamos ter um alceno que vai receber o gás hidrogênio, H2. Então, o nosso alceno vai se transformar em alcano. Caso seja um alcino, se eu fizer a hidrogenação parcial, ele vira alceno porque eu quebro apenas uma ligação. Se eu fizer a hidrogenação total, usando 2 mols, a tripla ligação vai ser quebrada totalmente, formando um alcano também. Hidrogenação do propeno. Então, nós temos que focar nos carbonos da dupla ligação. A dupla vai ser rompida, um hidrogênio entra num carbono e o outro hidrogênio entra no outro carbono. Então, do propeno, nós obtemos o propano. Agora, nós vamos falar de uma regra muito importante que vai ser usada na adição de halogênio hidreto e na hidratação, que é a regra de Markov-Nikov. Então, se a gente prestar atenção, tanto na halogenação quanto na hidrogenação, nós adicionamos partículas iguais, Cl, Cl, H e H. Então, não vai fazer diferença da posição delas, a gente sempre vai obter o mesmo composto. Agora, toda vez que eu tiver um composto onde uma partícula seja o H e eu tenho uma outra partícula diferente, que é o caso do halogênio hidreto e da hidratação, nós vamos ter que seguir a regra de Markov-Nikov. E essa regra diz o seguinte, que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da insaturação e a outra partícula entra no carbono menos hidrogenado, sempre considerando como foco a insaturação. Vamos ver aqui um exemplo de halogênio hidreto. Quando eu vou adicionar um halogênio hidreto, eu vou ter o hidrogênio com um halogênio. Então, eu estou falando de uma substância ácida, que por estar na forma gasosa vai ser chamada de cloreto de hidrogênio ou brometo de hidrogênio, que são, respectivamente, HCl e HBr. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da insaturação e o halogênio vai no outro carbono, formando um haleto de alquila. Observem aqui, a adição de HCl ao propeno. O que vai importar para nós são os carbonos da dupla ligação. Então, se a gente olhar, o carbono que tem número 1, ele tem 2 hidrogênios. E o carbono de número 2 tem apenas 1. Então, o carbono mais hidrogenado seria o primeiro. Sendo assim, quando a molécula de HCl se separar, o H
entra no primeiro carbono e o cloro entra no segundo, que é o menos hidrogenado. E aí nós vamos formar o 2-cloropropano. É possível formar o 1-cloropropano? É. Então eu posso ter no lugar do hidrogênio a entrada do cloro e no lugar do cloro a entrada do hidrogênio. Só que esse não será o produto principal, ele será o produto secundário. O que forma em maior quantidade é o 2-cloropropano. Observem que, ao contrário da substituição, aqui na adição a gente forma apenas um produto. Enquanto na substituição nós temos dois, que é o produto orgânico e inorgânico, aqui na adição a gente vai formar apenas o produto orgânico. Na hidratação, a gente vai adicionar, como o próprio nome diz, a molécula de água. E a molécula de água se separa em H e OH. Então, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado em saturação e o OH, que é a hidroxila, vai entrar no outro carbono, formando um álcool. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos o 2,3-dimetil-1-buteno. A molécula de água, ela vai se separar em H e OH. Sendo que o H vai para o carbono mais hidrogenado e o OH para o menos hidrogenado. Então, o nosso foco vai ser aqui onde nós temos a insaturação. O último carbono tem 2 hidrogênios. E o carbono anterior não tem hidrogênio porque ele tem a ramificação metil. Sendo assim, o hidrogênio vai entrar no primeiro carbono e a hidroxila vai entrar no carbono onde está a ramificação metil. E aí nós formaremos o 2,3-dimetil 2-butanol. Percebam que a hidroxila entrou no carbono menos hidrogenado. Aqui nós seguimos a regra de Markov-Nikov. Poderíamos formar o 2,3-dimetil-1-butanol? Poderíamos, mas ele também seria o produto secundário. E para encerrar, nós vamos falar da hidratação de alcinos. Então, os alcinos também podem sofrer reação de hidratação. Porém, o que vai acontecer sempre? Quando a gente fizer a hidratação de um alcino, nós vamos ter a formação de um enol. Então, observem que aqui os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios. Então, em um deles vai entrar o hidrogênio e no outro o OH, já que trata-se do etilo. E aí nós vamos formar esse enol, que é o etenol. O que a gente tem que lembrar? Que enol não tem estabilidade. Então, automaticamente, ele se tautomeriza. Então, a dupla ligação vem para o O e o H vem para o carbono que estava a dupla ligação. E aí, nós vamos ter a formação de um aldeído, que é o etanal. Então, se o nosso enol for um enol primário, tiver num carbono primário, nós vamos formar aldeído. E se o nosso enol tiver num carbono secundário, nós vamos formar uma cetona, porque ele vai sofrer tautomeria. Espero que vocês tenham entendido e que vocês estudem. Obrigada, até a próxima e bons estudos.